Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais uma oração da noite. Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Nós já aprendemos aqui em nossas devocionais que para o cristão verdadeiro, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nela ele pode encontrar todas as condições necessárias para viver uma vida vitoriosa e ao mesmo tempo que agrada ao Senhor. Por isso o crente verdadeiro procura sempre se lembrar do Evangelho, crescer no Evangelho e perseverar nas promessas do Evangelho. Para esse cristão verdadeiro, ler e ouvir a palavra de Deus é um privilégio e obedecê-la é um dever. Ao mesmo tempo em que o seu maior objetivo nesta vida é permanecer absolutamente comprometido com Cristo, não retroceder, não negar a fé, permanecendo fiel até a morte. O cristão fiel, mesmo diante dos terrores, das perseguições, das tribulações que está passando ou que certamente passará, na realidade, ele encontra na palavra de Deus e nas promessas do Senhor, ele encontra estímulo, encorajamento e consolo. Hoje, quero estudar com os irmãos e com as irmãs a terceira bem-aventurança do Apocalipse. Encontra-se no capítulo 16, no versículo 15, e lá está escrito o seguinte: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A terceira bem-aventurança do Apocalipse encontra-se no contexto da anunciação da última batalha, da última guerra, do derramamento da sexta taça da ira de Deus contra os filhos da desobediência, contra os ímpios. O horror desta visão, ele é capaz de impressionar tanto pagãos quanto cristãos. O combate será sangrento, terrível, mas a guerra, conforme diz o texto, acabará rapidamente. Apocalipse capítulo 17, verso 14 diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Na verdade, será uma vitória avassaladora, triunfante, maravilhosa, gloriosa. Apocalipse 19, versículos 11 até 21. Entretanto, em meio aos horrores do julgamento, da guerra, antes da vitória final, vem uma palavra entre parênteses de encorajamento e consolo para os crentes. E diz assim: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Esta palavra graciosa que vem do céu, que vem do trono de Deus, que vem do próprio Deus, antes do derramamento da sétima taça, ela vem com o propósito de assegurar que os crentes não serão esquecidos naquele dia. Esta promessa, esta bem-aventurança, com certeza, ela é paralela à bela passagem de Malaquias capítulo 3, versículo 16 a 18, onde o profeta dirige palavras de conforto da parte de Deus para os justos, que estavam assustados com a aproximação do dia da terrível ira de Deus, do terrível dia do Senhor. E diz lá, versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, e versículo 17 e 18, diz assim: Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E diz lá o texto, no versículo 17, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não o serve. O propósito de Deus com esta terceira bem-aventurança do Apocalipse é de dizer para os crentes que eles não podem ter medo, não devem desistir, porque eles são propriedades exclusivas do Senhor. E Deus nunca se esquecerá dos justos, nunca. Na realidade, a Bíblia diz aí, nesta bem-aventurança, que eles são os tesouros de Deus. Anteriormente, nós já vimos aqui tréguas semelhantes a esta que aparece aqui, para incentivar, encorajar e consolar os crentes na iminência de um grande julgamento. Por exemplo, entre o sexto e o sétimo selos, nós vimos lá um interlúdio. Depois, entre a sexta e a sétima trombetas, capítulo 10 do Apocalipse, vimos mais um interlúdio. E agora aqui, entre este curto espaço de tempo, a sexta e as sétimas taças, nós temos aqui mais uma palavra de consolo para os crentes. Primeiro, Jesus consola com as seguintes palavras: eis que venho como ladrão. Isso significa que ele virá rapidamente, sem demora, de forma inesperada. Esta é a verdade que aparece, por exemplo, 3 vezes no último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, no versículo 7, no versículo 12 e no versículo 20. Mas ao contrário de um ladrão, ele virá não para roubar, mas para tirar, para resgatar aquilo que é legitimamente seu. Essa imagem de Jesus vindo como ladrão, ela aparece várias outras vezes ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 24, versículos 42 e 43, 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10... E em todas essas passagens, ela aparece lá na Bíblia Sagrada com a intenção de ensinar a respeito da necessidade de vigilância, de prontidão em face da volta iminente do Senhor Jesus. Então, o súbito e inesperado retorno de Jesus trará medo e horrores para os ímpios, mas para os crentes, desde já e até aquele dia, ela traz conforto e encorajamento. É neste contexto que aparece aí então a terceira bem-aventurança. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Essa bênção aqui, ela descreve aqueles que, como as 5 virgens prudentes, lá de Mateus capítulo 25, né, eles estão preparados e apostos para o grande dia do Senhor. A imagem, entretanto, ela não tem uma relação direta com damas de honra que se preparam para um casamento, mas sim a relação com soldados em estado de alerta máximo, daquele soldado que vigia e guarda suas roupas, estando pronto para o combate, para o grande combate. Aqueles que forem pegos, desprevenidos, quando a batalha romper, vão caminhar nus e certamente passarão por grande vergonha. Entretanto, a visão aqui, ela tem com certeza um paralelo direto com Isaías 61, verso 10, quando o profeta disse lá: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Aos que estiverem vestidos com as vestes de salvação, com o manto de justiça e, conforme a linguagem do apóstolo Paulo, revestidos do Senhor Jesus, certamente esses estarão apostos, prontos, quando chegar a última batalha. E como disse João, lá na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda.
Que Deus, meus queridos irmãos e irmãs, nos abençoe para que nós possamos continuar firmes, apostos e não sermos pegos de surpresa naquele grande dia. Aqueles que se encontram preparados, aqueles que estiverem preparados quando Jesus voltar, esses serão honrados e abençoados. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro.